Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma meditação ou mais um devocional aqui do canal. É sempre um prazer estar aqui junto com você, compartilhando mais da palavra, compartilhando mais das instruções de Deus para a tua vida. E o nosso assunto de hoje é um assunto um tanto quanto importante e acredito eu que é um dos assuntos que mais mudou a minha vida espiritual. Nós vamos falar hoje a respeito de maturidade. E quando nós olhamos para a palavra de maturidade, nós começamos a compreender algumas coisas e principalmente o porquê certas coisas nós acessamos e certas coisas não, porque em algumas coisas avançamos e em outras coisas não. E para nós podermos basear todo esse nosso estudo, eu quero que vocês abram comigo no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 13, a partir do verso de número 11, porque o apóstolo Paulo ele vai nos dar uma descrição muito importante a respeito da maturidade. Eu quero basear nisso aqui, a gente não vai aprofundar tanto a respeito desse assunto, mas eu quero pegar essa visão que o apóstolo Paulo traz e eu quero explicar e explicitar mais para vocês a respeito de maturidade. E o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, no verso de número 11: Quando eu era criança, eu pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje eu conheço em partes, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Eu quero que você comece a aprofundar um pouco mais nesse texto junto comigo. E nesse texto a gente vai trabalhar da seguinte maneira. O apóstolo Paulo ele vai pontuar três coisas principais. Ele vai dizer o seguinte, primeira parte que ele vai dizer: quando eu era criança, eu pensava, sentia e falava. Ou seja, a maturidade ela tem três partes principais que complementam, dão a base dela: pensamento, fala e sentimento. Ou seja, o apóstolo Paulo está nos dizendo que se eu quero gerar maturidade, essas três coisas precisam ser mudadas dentro de mim. Mas o que mais me chama a atenção é quando ele vai complementar essa parte a respeito de como ele alcançou a maturidade, de como ele deixou de ser menino e foi para o papel de homem. Quando a gente olha para essa transição, nós vamos observar o seguinte: o apóstolo Paulo está nos trazendo uma categoria muito importante, porque ele vai dizer, quando eu cheguei à idade adulta, eu deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Ou seja, não teve um pó de pirim-pim-pim, ele não teve um sonho profético, não teve um anjo que chegou para ele e falou: Paulo, a partir de agora você é homem, você não está mais no nível das crianças. Paulo, a partir de agora você é o todo incrível apóstolo Paulo. Não. O que fez com que ele saísse de um estado de imaturidade para um estado de maturidade foi deixar para trás as coisas de criança. E o que me chama a atenção é que quando ele coloca sobre isso, ele está se colocando como o agente principal dessa ação. Eu quero falar diretamente com você porque às vezes você ainda não chegou em um nível de maturidade porque você não teve a coragem de deixar para trás aquilo que ainda te mantém imaturo. Às vezes você ainda não chegou na vida que você sonha porque você não para de alimentar a vida que você não quer. Se você não quer uma vida com obesidade, então você precisa treinar. Se você não quer mais uma vida com preguiça, então precisa trabalhar. Se você não quer mais uma vida com escassez, precisa produzir. Muitas das pessoas não alcançam o resultado esperado, não porque não fazem o que é necessário para alcançar o resultado esperado. Não alcançam o resultado esperado porque não fazem aquilo que precisa ser feito para alcançar o resultado esperado. Ou até fazem o que precisa, mas não deixam para trás os comportamentos antigos. Se o apóstolo Paulo tivesse tido um encontro profundo com Cristo, tivesse transformado, tivesse pregado o evangelho, mas permanecesse matando os cristãos como ele era anteriormente, de nada teria servido a conversão de Paulo. O que fez com que ele fosse reconhecido como um apóstolo, que fosse reconhecido como filho de Deus, é que agora Paulo, ele mudou completamente seus comportamentos. Ele matava os cristãos, agora ele apoia eles. Ele antes jogava palavras de maldição contra os cristãos, agora ele está liberando palavras de bênção sobre eles. Você está conseguindo compreender que a tua maturidade está diretamente ligada a maneira como você se porta diante das situações das coisas e principalmente da maneira como você se porta com Deus?
Porque às vezes você está querendo subir o seu nível espiritual, mas você não para fazer uma oração. Você não dedica tempo à sua oração. Você não dedica tempo ao estudo da Bíblia. E você está pedindo por experiências sobrenaturais, por coisas completamente novas, mas não está fazendo o que é necessário para evoluir na maturidade espiritual. Você acredita que por simplesmente ser chamado por Deus, assim como todos nós somos chamados, por simplesmente conseguir caminhar nos dons que Deus te entrega, isso já é o suficiente para que você viva a sua vida normalmente? Não é. Você precisa subir a escada da maturidade. E o que me chama a atenção é porque o apóstolo Paulo, no verso de número 13, ele vai dizer: sendo assim, permanecem até o momento estes três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. E eu quero que você grave esse texto, porque nós vamos lá agora para João, no capítulo de número 14, aonde o próprio Jesus, João capítulo 14, verso de número 15, o próprio Jesus vai dizer o seguinte: se vocês me amam, então obedeçam aos meus mandamentos. Só que para que eu possa viver uma vida de obediência, é necessário que primeiro eu tenha maturidade. Uma criança não entende o porquê que ela não pode colocar o dedo na tomada. E ela quer simplesmente colocar o dedo na tomada. Porém, conforme ela vai criando maturidade, ela começa a não colocar o dedo na tomada. E essa criança começa a se proteger. Você precisa entender que o nível de maturidade depende diretamente do seu nível de obediência. Daniel, mas não faz sentido para mim fazer isso. Não faz sentido perdoar quem me machucou. Não faz sentido perdoar aquele que está se levantando contra mim. Não faz sentido eu abençoar aqueles que estão me perseguindo. Mas não é sobre você entender. Não é sobre fazer sentido. É sobre obediência. Deus pediu que você amasse o seu irmão assim como você se ama. E Ele te pediu que você o amasse acima de tudo. Então, se você ama a Deus acima de tudo e ama o seu irmão como você mesmo, você vai ter que fazer coisas que a lógica não vai abarcar. Mas a obediência, sim. Muita gente diz: o propósito é muito bonito. Quando você encontrar o seu propósito, a sua vida vai ser maravilhosa. Mentira! Porque o profeta Jonas, ele foi infeliz do começo ao fim no momento do propósito dele. O propósito ele era que ele evangelizasse a cidade de Nínive. Ele foi contrariado para Nínive, pregou contrariado em Nínive e morreu. Não sei se ele, acho que ele não chegou a morrer, mas ele esteve ali ao final do seu processo completamente angustiado. Ele não queria que Nínive fosse salvo. Então as emoções dele, o que ele sentia, o que ele falava e o que ele pensava, era somente coisas contrárias a isso. Mas Jonas entendeu uma coisa, ele entendeu a respeito da obediência. Ele entendeu que a obediência, ela não depende do que eu penso, do que eu sinto, do que eu falo. A obediência é simplesmente o ato de eu ir e fazer o que precisa ser feito porque Deus está mandando. Daniel, mas então Deus é um soberano, que isso e aquilo? Não, porque existem duas categorias de pessoas: as pessoas que vão receber a paternidade de Deus e vão ficar por isso mesmo, e existem as pessoas que vão cuidar dos negócios de Deus. Para essas pessoas que vão ver o reino de Deus se manifestar na terra, que vão ver milagres, que vão ver as coisas acontecerem, para essas pessoas a categoria delas é diferente. Para que você, se você quer ver milagres acontecerem, se você quer ver provisão de Deus chegando, se você quer ver as coisas espirituais se manifestarem, primeira coisa vai precisar: maturidade. A maturidade vai começar quando o quê? Quando você mudar o que você pensa, o que você fala, o que você sente. Mais uma vez, o apóstolo Paulo vai nos dizer: se você tem algo que é bom, agradável, perfeito, tudo aquilo que é bom, isso ocupe o seu pensamento. Ou seja, o primeiro passo para que eu possa fazer parte dos negócios de Deus aqui nessa terra é que os meus pensamentos sejam mudados. E quando eu mudo meus pensamentos, eu mudo o que eu sinto. Se eu só vejo coisas ruins, os meus sentimentos é de que o mundo está acabando e que as coisas são ruins. Aonde está o teu comportamento hoje? Porque às vezes você está passando por situações e está amaldiçoando a Deus, quando na verdade você está agindo como uma criança mimada, imatura. A maturidade consiste em verdadeiramente mudar os seus pensamentos, suas falas e seus sentimentos. Daniel, e qual é o próximo nível depois disso? Obediência. Ainda que você não entenda, ainda que não faça sentido, ainda que seja contrário àquilo que você pensa, sente ou fala, obedeça. Porque quando você andar em obediência, é o momento principal
onde você vai estar verdadeiramente declarando que você ama a Deus e ama Jesus. Deus não está interessado com aquilo que você pode conquistar. O interesse de Deus está naquilo que você é capaz de renunciar. Deus não está interessado que você consegue fazer muito dinheiro ou consegue ganhar muitas coisas. Deus está interessado em o que você é capaz de deixar para que eu tome conta do teu coração. Uma das coisas que mais afastou Adão de Deus foi que Adão não quis renunciar. Tome cuidado para que as coisas que você passou anos e tempos orando para Deus te entregar, agora que elas chegaram, tome cuidado para que elas não tomem o lugar de Deus na tua vida. A provisão nunca vai ser maior do que o provedor. E as coisas nunca serão maiores do que o seu Criador. Tome cuidado com quem tem se assentado no trono do seu coração. Um dos maiores sintomas da imaturidade é o nível de orgulho. Por isso, cuida do teu coração. Começa a mudar os teus pensamentos, as tuas falas. E com isso evolui em maturidade. E não se esqueça, se você quer realmente provar que você ama a Deus, o melhor caminho e o único caminho é a obediência.